Você sabe a diferença entre destino e karma? Será que você pode mudar o seu destino e o seu karma? Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, vem comigo que nós vamos explorar isto nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Se você não me conhece ainda, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, criador do treinamento Metamorfose e do curso EFT A Cura na Ponta dos Dedos. Se você é novo aqui no nosso canal, você pode se inscrever aqui embaixo e sempre ser notificado de todas as nossas novidades, de novos vídeos. Tem muito assunto interessante sobre desenvolvimento pessoal, transformação emocional e muito mais no nosso canal. Bom, mas hoje eu reservei um assunto muito bacana para falar com você. Destino e karma, porque frequentemente isso vem à tona em cursos, em sessões terapêuticas, em conversas com amigos, e é muito comum ouvir as pessoas falar por aí: ah, isso aqui é karma, isso está acontecendo comigo porque é karma, eu devo ter jogado pedra na cruz, ou outras pessoas querendo investigar em vidas passadas o porquê que aquela situação nessa vida está se repetindo, acontecendo, ou por que ela não consegue se libertar ou transformar determinada situação. É mais ou menos assim que acontece, não é mesmo? Então, vamos começar falando aqui sobre um assunto um pouco delicado e talvez complexo, e eu quero deixar bem claro que é apenas a minha visão sobre isso, ok? Eu não sou o detentor da sabedoria ou da verdade absoluta, mas como sempre, se você já me conhece, eu só estou aqui para fazer algumas reflexões saudáveis e agregar algumas letras ao seu vocabulário. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre destino. Existe uma citação viking do século IX que diz mais ou menos assim: feliz aquele que tem um destino e não sabe o que ele é. Essa é uma citação viking aí do século IX, já nos acompanha aí há muito tempo. Bom, quando a gente fala sobre destino, sobre karma, muitos assuntos interessantes surgem na nossa vida, principalmente dependendo da religião da pessoa, ou seja, do ensinamento religioso que ela teve aí ao longo da vida. Bom, primeiro, quando a gente pensa em destino, será que eu posso mudar o meu destino? Será que eu posso transformar o meu destino? Eu tenho que aceitar o meu destino? O destino, ele talvez eu possa transformá-lo em alguma porção, em algum momento ou alguma coisa. Porque eu vou te trazer um exemplo aqui. Uma vez eu estava trabalhando com aquele cliente e ele tinha um filho que era realmente um desafio para ele. Era um filho especial que sofria uma condição ali, ele tinha uma doença, né, degenerativa, e a qualquer momento aquele filho poderia morrer ou ele poderia passar naquele estado quase que vegetativo por muitos anos. E era muito difícil para aquele pai, para aquela família entender aquilo, e eles se culpavam muito por ter uma criança daquela maneira. Então, o que eu fiz para ter uma criança assim? Onde eu errei? Essa é algo que eu não posso fazer nada pelo destino da pessoa. Aliás, ninguém pode fazer nada por esse destino. Nem ele mesmo pode fazer algo por esse destino. Talvez aquele filho tenha vindo com um desafio a nível de alma, um aprendizado de alma para ele, para a mãe, para o pai, para toda a família. É um outro nível do destino que nós não podemos mudar, nós não podemos tocar, e sim liberar-nos da culpa, né? Livrar-nos da culpa, e então aprender as lições que aquilo nos traz. Eu acredito que querer ficar entendendo muito o passado, ou vidas passadas, porque tem muita gente que acredita nisso, eu não estou falando nem que eu acredito, nem que eu não acredito, mas
isso não vai trazer explicações o suficiente para aquilo. Na medida que aquela pessoa foi se abrindo e de fato percebeu que talvez aquela criança, entre tantas mães e pais, havia escolhido ele e aquela mãe como pai e mãe, realmente pôde trazer um alívio maior naquela família e uma compreensão maior. E claro que isso não mudou a doença, a condição especial do filho, mas houve uma percepção muito diferenciada daquela situação. Então, por exemplo, aquela mãe que perdeu aquela filha naquele acidente aéreo, não tem como contestar o destino nesse nível. É algo que está além da nossa alçada, que se culpar, minha filha, eu não deveria ter deixado ela viajar naquele avião, eu deveria ter seguido aquele meu sentimento e ter falado para ela não ir. É algo que carregar esse tipo de culpa não vai ajudar ninguém e tampouco mudar esse destino que está além de nossa alçada. O universo, Deus, como queira você chamar, tem um plano para nós que nós talvez nunca vamos descobrir qual é esse plano 100% ou que planos o universo tem reservado para nós. Então é um nível de destino que eu de fato não consigo mudar. Muitas pessoas ficam se lamentando, e se eu fizesse aquilo, se eu tivesse feito outra coisa, ou eu não fui ver a minha mãe ali no leito de morte. Enfim, culpar-se não vai mudar esse destino, o que já aconteceu e o que está além da nossa alçada. Um desastre natural, por exemplo, um furacão que vem e destrói, leva muitas casas, uma tempestade, isso não acontece muito no Brasil, mas em muitos países isso acontece, Vem uma enchente, isso aqui é recorrente no nosso país, e de repente aquela família, aquela vila perde tudo. Então é um tipo de destino que nós não podemos mudar, nós não podemos fazer nada, vai além do nosso alcance, da nossa alçada. E agora vamos falar um pouquinho sobre karma. Porque tem muitas pessoas que eu ouço dizer assim, nossa, isso está acontecendo na minha vida porque é um karma que eu carrego. Então talvez eu esteja sofrendo nos relacionamentos porque eu fiz muita gente sofrer lá atrás. Ou essa situação com as finanças esteja acontecendo por isso, porque em outras vidas eu fiz aquilo e aquilo e aquilo outro. Então, de fato, eu costumo dizer o seguinte, que karma é quando você não conhece a sua verdade mais profunda e inconsciente e você não quer tomar nenhuma ação proativa para transformar aquilo. Você se torna passivo diante daquilo. Eu confesso que há muitos anos atrás eu trabalhava com regressão a vidas passadas, e aquele monte de pessoas curiosas, eu quero descobrir porque eu sou assim, porque eu sou assado, e eu mesmo me submeti muito a sessões de regressão de vidas passadas. Em transe, aquela experiência era muito real, enfim. Mas eu comecei a perceber algo comigo, que eu começava a ter mais muletas para continuar como eu estava. E isso também estava acontecendo com os meus clientes. Muito diferente de começar a transformar, a realmente tomar uma posição proativa na vida e transformar tudo aquilo, em vez de ficar buscando muletas. Eu sou assim por conta disso, então eu tenho que aprender a conviver com isso. Então, de fato, esse tipo de karma, para aquelas pessoas que acreditam, e eu falo isso porque eu não quero conflitar a religião de ninguém aqui, realmente fica muito difícil você transformar algo se você simplesmente, isso é karma, então eu tenho que passar por isso. Então, quando eu comecei a deixar de trabalhar nesse tipo de regressão, eu só comecei a trabalhar quando eu conheci a psicologia pré-perinatal com regressões até o útero e utilizar regressões espontâneas a vidas passadas como uma metáfora e trabalhando, adicionando recursos, não só querendo investigar algo, as pessoas começavam a melhorar muito, e esse foi o meu caso também. Então, vamos supor
que existam vidas passadas, né? E eu falo bastante quando eu trabalho com pessoas no nível intrauterino. Eu digo que nossa vida é uma repetição do que nós passamos dentro do útero de nossa mãe, e eu estou cansado já de observar isso na medida que eu trabalho com as pessoas, porque na medida que elas regridem para aquele território lá nos 9 meses na barriga da mãe, há momentos inclusive pré-concepção, elas começam a identificar sentimentos que são muito conhecidos para elas. Então ali onde aquilo se originou, inclusive as suas forças, né? As nossas forças. Então, a nossa vida, de fato, é uma repetição do que acontece dentro do útero da mãe. E é claro que se você não teve essa experiência ainda, tudo bem se você não acreditar no que eu estou dizendo, mas eu já tenho evidências o suficiente comprovadas pela minha própria experiência de trabalhos que eu fiz dentro do útero, quanto de outras pessoas, que de fato isso é transformador e nossa vida é uma repetição do que aconteceu ali. Mas vamos supor o seguinte, então por que certas situações acontecem ali dentro do útero? Por que de repente meu cordão enrola? Por que eu sou rejeitado pela minha mãe? Por que acontece aquele monte de situações? Então se a gente partir do pressuposto que talvez ali dentro do útero já seja uma repetição de karmas que vem lá de trás, então, se eu assumir a posição que é um karma e me tornar passivo, eu não vou poder fazer nada para transformar essa situação. Mas se eu começo a trabalhar ali, e eu posso trabalhar a partir do útero da minha mãe, eu posso trabalhar a partir dos traumas que eu tenho nessa vida, das experiências que eu tenho nessa vida, para transformar algo em mim e então transformar aquele karma, eu poder transformar parte do meu destino, a parte que eu posso transformar, a parte que eu me torno proativo com a vida, que eu tomo ações na vida. Porque senão eu vou passar, por exemplo, eu vou trazer um exemplo, então eu sofri em um relacionamento, 2, 3, 4, e eu tenho uma ideia de que isso é um karma em muitas outras vidas, e enfim, eu estou repetindo aquilo, e eu tenho que aceitar aquilo. E onde fica aquelas crenças que são formadas dentro de mim, né? Porque a minha realidade externa nada mais é do que a repetição da minha realidade interna, e somente quem está disposto a olhar para dentro de si pode despertar, né? Pode despertar para a própria verdade. Tem até uma citação de Jung que diz: enquanto você desconhecer o que é inconsciente em você, você vai chamar isso de karma. Então, na medida que você conhece o seu mundo inconsciente, porque mesmo que tenha sido uma repetição, você está aqui agora, então você pode transformar, ou senão o karma não teria nenhuma serventia para nós se não fosse evoluir, se não fosse aprender. E também é muito comum, usual, eu estar trabalhando ali com uma pessoa e nós transformarmos um trauma. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Porque eu já me submeti a muita terapia. E de repente as minhas ideias começarem a se transformar e a minha realidade começar a se transformar. E o karma? Ok? Então você começa a entender que quando você é proativo, você toma ações em ser a sua melhor versão, você começa a trilhar um caminho para se tornar a sua melhor versão, a melhor versão de si mesmo, você pode transformar uma grande parcela do seu destino, transformando o seu karma. Sim, você pode transformar isso. Não é incomum trabalhar com pessoas, porque eu costumo dizer o seguinte: as pessoas entendem, se você me acompanha, você já me ouviu falar isso várias vezes, quando eu digo que nós somos 5% conscientes e 95% inconscientes, mas elas entendem rapidamente, né? Hoje nós temos evidências científicas disso, mas elas levam um tempo para realmente compreender que de fato 95% de nossa vida é conduzida pelo inconsciente, 95% do tempo. Então, eu já disse muitas vezes também que querer transformar
o inconsciente através do consciente é muito difícil, através da lógica, através da linearidade, né? Porque o inconsciente ele não é linear. Então, como eu disse, não é incomum trabalhar com pessoas e ouvir certos comentários desse tipo. Nossa, eu achei que isso nem existisse dentro de mim. Caramba, eu tenho esse sentimento pelo meu pai que partiu quando eu era tão novinho e eu nem sabia que isso existia. Eu achei que isso já estava resolvido em outro caso. E quando a gente começa a ouvir o inconsciente e deixar ele nos conduzir, muitas transformações podem acontecer. E mesmo assim, em uma experiência, em uma sessão ali, a pessoa naquele estado de transe, que não tem nada a ver com você perder o controle ou não ouvir nada, ter uma lembrança espontânea, talvez de uma vida passada, que pode também ser uma metáfora do inconsciente, pois o inconsciente se comunica o tempo inteiro através de simbolismos, de metáforas. Então, muito diferente de eu me agarrar nessas ideias como isso é um karma, eu vou me tornar proativo e transformar isso, me comunicando com esse inconsciente, mas tendo a intenção de me tornar a minha melhor versão, ser a melhor versão de mim mesmo. E então eu posso sim transformar boa parte do meu destino. Porque se a vida fosse chegar aqui e não fazer nada, para que eu estaria aqui? Simplesmente, isso é o destino, isso é karma, então eu não vou me tornar proativo e essas situações vão continuar se repetindo. Muitas linhas pregam a evolução espiritual, não é mesmo? E ainda que seja a sua evolução interior ou como você queira chamar. Então se trata de você se tornar a sua melhor versão. E aí esse karma que talvez tenha existido por várias gerações, há muito tempo, em muitas vidas, ou o que quer que seja, ele pode ser transformado na medida que você toma uma posição proativa na vida. Então, existem coisas do destino que você nunca vai poder mudar. Eu não posso mudar o seu destino, você não pode mudar o meu destino, ok? Nós não podemos mudar o destino um do outro, mas sim eu posso co-criar e participar do meu destino e transformar muita coisa na minha vida. E você também pode co-criar e participar do seu destino. Lembrando que existem coisas que não estão à sua alçada, mas muitas coisas estão, e na medida que você começa a adentrar esse território inconsciente, que é um mundo fascinante e fantástico, porque o seu inconsciente vai trazer todas as experiências que aconteceu com você, e na medida que você transforma isso, a sua vida começa a se transformar, você passa a co-criar junto com o seu destino, você passa a ser a melhor versão de si mesmo. Então, eu acredito que tenha ficado claro aqui a diferença entre destino e karma, e existem coisas que eu não posso mudar, mas existem muitas outras que eu posso participar e co-criar junto com o meu destino, não é verdade? Porque eu não sei qual é o meu destino, eu não sei qual é o seu destino, mas agora eu sei que eu posso me tornar a minha melhor versão e co-criar e participar muito e transformar muito do meu destino, pelo menos nessa vida. Eu não sei qual é o meu destino, eu não sei qual é o seu destino, mas eu sei que eu posso me tornar a minha melhor versão e então participar e co-criar e transformar muito do meu destino. Eu posso fazer isso, você pode fazer isso, porque o destino é um mistério. E se o destino é um mistério sempre será um grande mistério. E ao longo da jornada, nós vamos descobrindo partes desse mistério na medida que nós estamos dispostos e abertos a isso. Porque se eu culpo algo, se eu me agarro a algo como uma desculpa, como uma bengala, uma muleta, eu perco a oportunidade de crescer, né? Mesmo que seja através de uma dor, porque atrás da dor existe muito crescimento, existe muito florescer para a vida. Eu costumo dizer para as pessoas, né, que tudo é perfeito como é, que se uma agulha
fosse diferente, se uma palha fosse diferente, eu não estaria aqui do jeito que eu estou hoje, eu não seria quem eu sou hoje. É claro que eu tive que curar muitos traumas na minha vida para chegar a essa percepção, e você pode fazer isso buscando os caminhos mais adequados. Muitas pessoas me pedem para gravar vídeos, por exemplo assim, se você poderia fazer uma meditação, um vídeo, para que eu encontre o caminho de minha alma, porque eu não sei o que acontece comigo, nada do que eu faço me satisfaz. Para você encontrar o caminho de sua alma, é uma jornada e tanto. Não vai existir um vídeo, uma meditação que vai te guiar a isso, não tem uma pílula mágica, mas é uma jornada, é um caminho. Eu costumo dizer às pessoas que participam das minhas vivências, né? Eu ministro o treinamento Metamorfose, que é uma vivência transformadora de vida, porque nós ouvimos muito desse inconsciente e começamos a transformar muito da nossa realidade interior para que a realidade exterior possa se transformar. É realmente de uma lagarta sair do casulo e virar uma borboleta. Nós temos a experiência do treinamento Aprendendo a Voar, que é uma continuação do Metamorfose. Saiu do casulo, agora você vai aprender a voar, você vai aprender a ouvir o seu inconsciente, você vai aprender a se curar de muitas coisas. Nós temos a experiência, a vivência pré e perinatal, onde eu vou conduzir e facilitar o trabalho de muitas pessoas com traumas intrauterinos que são tão enraigados em nós e tem tanta influência na nossa vida. Segundo o próprio criador da psicologia pré e perinatal, ele afirma que todos nós carregamos alguma questão advinda do útero, daquela vida daqueles 9 meses dentro do útero da nossa mãe. Mais ou menos nós carregamos muitas coisas vindas de lá. E forças também, mas as forças a gente não quer transformar. A gente vai transformar aquilo que é relevante, que é importante. E dentro desses trabalhos nós também fazemos trabalhos de constelações familiares, que trabalha com os nossos ancestrais, né? Muito dessa força, do que muitos chamam de karma, reside no sistema familiar que vai sendo passado de geração em geração. Porém, quando eu me torno proativo, né? Por exemplo, fazendo uma constelação e encontrando as informações que a constelação traz, eu posso transformar muito da minha vida. Então é isso, eu posso participar, eu posso co-criar com o meu destino, eu posso transformar parte do meu destino, e o que eu não posso transformar, eu posso aceitar. Mas se você continuar chamando as coisas de karma, se você continuar chamando as coisas pura e simplesmente de destino, você é um participante passivo da vida e aí nada vai se transformar. Então, eu acho que nós fizemos algumas reflexões saudáveis aqui em relação a isso, e talvez seja coerente dizer agora: feliz aquele que tem um destino e sabe que pode participar dele. Não é mesmo? Saber que você pode co-criar com o seu destino. Então, eu vou deixar o meu convite aqui para você, tá ok? Eu não quero converter ninguém, como você já sabe, mas eu vou deixar o meu convite. Eu sou psicoterapeuta holístico, eu ofereço sessões online para quem mora fora de São Paulo, até mesmo brasileiros em outros países, ofereço sessões presenciais, e também ministro essas vivências terapêuticas que são intensivas, né? Porque o que acontece nessas vivências, que eu chamo de um acelerador de terapia, às vezes numa sessão individual, leva muito tempo para descobrir o que o inconsciente pode trazer ali, porque uma sessão de 1h30, você não está 3 dias ali entrando e saindo de estados de transe, vendo outras experiências acontecer, porque uma experiência aqui pode desengatilhar o material inconsciente ali, um trauma aqui, uma cura lá, uma cura aqui pode reverberar aqui. Então a força de trabalho de um grupo me encanta, eu sou realmente fascinado por trabalhar em grupo, mas é muito diferente de você se sentar numa roda e só contar os seus problemas, não se trata disso, mas ali a gente deixa o inconsciente falar. Nós temos métodos para isso, né, para deixar esse inconsciente falar. Então a partir do que surge nós podemos conduzir aquele trabalho para transformar essa realidade inconsciente, né? E aí fica o que Jung fala, né? Quando você olha para dentro, você desperta, para você não passar
desconhecendo o seu inconsciente e chamando isso de karma dentro de você, né? Então fica o meu convite aqui para você, se você quiser participar disso, né? De todas essas experiências, dessas vivências. Eu também tenho alguns materiais online, estou preparando alguns outros cursos online, mas é sempre bom lembrar que o que é online é meio geral, é meio global. Claro que pode trazer transformações para você, mas não é tão personalizado quanto estar ali na sua frente e de fato ouvir o que está acontecendo com você. Mas muitas pessoas conseguem muitos benefícios aí com o material online. Então tem meditações, tem transes hipnóticos, tem um programa gerenciando a ansiedade e o estresse, que aí através da prática de alguns exercícios, de muitas coisas propostas ali, você pode transformar uma parte habitual do seu cérebro e começar a regravar, reprocessar uma nova bioquímica. Tem o curso Express de auto-hipnose, onde você pode começar a adentrar estados alterados de consciência e transmitir novas mensagens ao seu inconsciente para facilitar a transformação, mas não é uma pílula mágica. Tem o mini curso de autoestima, que é um mini curso muito bacana, que eu utilizo a técnica da EFT de uma forma muito simples, que muitas pessoas podem se beneficiar disso. Todos os produtos estão lá a preços super acessíveis, então você pode visitar a nossa loja virtual. Então fica aqui o meu convite para você. Como você sabe, eu não quero converter ninguém, mas se algo te tocou, a gente volta a se ver numa sessão, numa vivência, num curso online que seja, ou até mesmo em um outro vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um joinha nesse vídeo, deixe o seu comentário abaixo, é muito importante para mim ouvir o seu comentário, saber o que está acontecendo, as suas dúvidas, assim eu posso criar mais materiais, outros vídeos para esclarecer as suas dúvidas. O seu comentário de fato, ele me direciona se eu estou no caminho certo, se eu estou conseguindo transmitir novas ideias para que você agregue letras ao seu vocabulário. Compartilhe esse vídeo, curta aí, se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Aqui do lado você tem todas as informações sobre mim. Você pode visitar o meu site, você pode visitar a fanpage no Facebook, Núcleo Terapêutico Sinapse, você pode agendar a sua sessão e você pode visitar a nossa loja virtual aí e muito mais, tá ok? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.